essa primeira parte, né, da minha participação no curso, eu vou falar um pouco sobre o processo de abertura de dados, com ênfase nessa pergunta de quais dados abrir, certo? Então, a gente vai começar com um pouco de motivação, né, que leva a toda essa necessidade de abertura de dados. Em seguida, visão geral do processo de abertura, quais os principais desafios, por onde começar. Então, a gente vai ver as principais atividades que fazem parte do processo de abertura de dados. Então, coleta de dados, distribuição, uso e reuso. Então, essa primeira parte, ela é teórica. Depois o Christian entra e complementa com a parte prática. Então, vai ser bem interessante porque eu vou falar de diversos conceitos, processos, e vocês vão ter a oportunidade de ver com o Christian como fazer isso na prática. Então, uma motivação geral, né, para esse problema de abertura de dados vem exatamente desse aumento, né, da demanda por parte da população, por transparência e participação por meio da tecnologia. Então, a sociedade mudou, hoje a gente tem tecnologia suficiente para poder prover aplicações que vão ser úteis para a sociedade. Então, tecnologia não falta, certo? Existe a demanda da sociedade, existem as tecnologias, mas a gente ainda precisa ter os dados, certo? Governos de diversos países estão desenvolvendo plataformas tecnológicas para promover a disseminação das informações públicas. Então, a abertura de dados já é uma realidade. Existem diversos portais de dados abertos, distribuídos aí pelo mundo. Então, isso já existe, é uma realidade. Então, algumas perguntas quando a gente fala, né, de abertura de dados. Quem é que vai se beneficiar desse processo de abertura de dados? A gente fala muito a questão da transparência, né, tornar pública uma informação do governo para oferecer transparência, para que a sociedade tenha mais conhecimento, por exemplo, de como o dinheiro está sendo gasto, como o dinheiro está sendo investido. Mas não é só isso, né? O dado aberto, ele vai além disso, ele vai além da transparência. A possibilidade de você ter dados abertos permite o quê? Fazer integração desses dados, fazer cruzamento dos dados, fazer uma análise, fazer previsões. Então, o dado ele é muito importante porque o dado ele permite você conhecer um governo, seja ele municipal, estadual, federal. Mas não só no sentido de que você vai disponibilizar o dado para que ele seja usado, né, de forma, por exemplo, contra o governo, alguma coisa nesse sentido. Não é isso. Então, existem muitos mitos por trás da abertura de dados que precisam ser esclarecidos. Então, são os mitos que existem por trás dos dados abertos, certo? Isso também precisa ser deixado de lado, tá, pessoal? Então, o beneficiado, a sociedade de uma maneira geral, o governo também pode ser beneficiado com os dados abertos. Isso é importante que seja conversado, discutido, porque o governo ele pode fazer uso das descobertas que são feitas pela sociedade. Então, é o benefício que vem, é o dado aberto do governo para o governo. Porque você disponibiliza os dados e a sociedade vai poder criar aplicações que vão fazer uso daqueles dados e que podem ser úteis para o próprio governo. Melhoria de processos internos. Então, a ideia de disponibilizar o dado aberto não só como um mecanismo de fiscalização. O dado aberto, ele pode mostrar problemas que existem nos dados, problemas que existem nos sistemas. Então, isso é um feedback.
certo? Quando você torna aquilo público, você vai ter um feedback. Será que esse dado, como é que está a qualidade desse dado? Será que ele reflete a realidade? Se não estiver refletindo, não veja isso como uma coisa ruim. Veja como uma oportunidade de melhorar os processos internos. Porque a gente sabe, é muito trabalho, né? O dia a dia no governo é com muito trabalho. E se você tiver o apoio da sociedade, isso daí pode trazer benefícios para quem está publicando o dado. Interoperabilidade. Isso é outra coisa muito importante. Porque, em geral, como é que os governos, as organizações, elas trabalham? Os dados, eles são criados de forma isolada. Em cada instituição, em cada órgão, em cada departamento, cada um cria os seus dados, usando o seu próprio modelo de dados, a sua terminologia própria. E o dado aberto, ele pode ser visto como uma plataforma para facilitar a integração de dados e serviços. Uma vez que você vai ter o dado em um mesmo modelo, preferencialmente usando os mesmos vocabulários. E isso facilita a interoperabilidade de uma maneira geral. Mas, como eu estava falando, a abertura de dados ela ainda é um grande desafio. Primeiro porque é um assunto novo e, por conta disso, existem muitos medos, né? A questão da transparência, a segurança, a complexidade, tudo isso precisa ser levado em consideração no processo de abertura de dados. Mas é importante notar que não existe uma receita de bolo, né? Não existe algo que seja único e que a gente possa usar isso para todos os casos. Se eu tenho um governo municipal, governo estadual, governo federal, cada um desses vai usar diferentes tecnologias, diferentes políticas, e tudo isso precisa ser levado em consideração no momento da abertura de dados. Então, de uma maneira geral, o processo de abertura de dados, ele consiste de quê? Vai ser um processo, é um conjunto de atividades, né? Então, um processo vai ser um conjunto de etapas que envolvem tanto a publicação quanto o consumo de dados abertos. As duas grandes etapas são essas: publicar o dado e, posteriormente, consumir esse dado que foi publicado. Então, a publicação seria identificação, coleta, armazenamento dos dados. O consumo seria você ter aplicações, visualizações para uso e reuso de dados abertos que envolvam um ou vários conjuntos de dados, certo? Então, o interessante quando você trabalha com dados abertos, você pode ter aplicações, você não precisa fazer uma aplicação para um dataset específico. Você pode fazer aplicações que elas vão envolver diferentes datasets. Por isso que é importante que sejam utilizados os padrões, certo? Para poder garantir que esses dados possam ser combinados. Então, aqui tem uma figura que mostra as principais etapas do gerenciamento do ciclo de abertura de dados, que foi, essa figura ela está lá no post da IASO, né, no site do AD4D. E como eu mostrei, aqui você tem a etapa inicial, coleta. Os dados eles podem ser extraídos da web, APIs corporativas, dados em nuvem, sensores. Uma vez que esses dados foram coletados, você tem a etapa de armazenamento, como esses dados vão ser armazenados, onde eles vão ser armazenados, qual o formato. Em seguida, a distribuição, como esses dados vão ser disponibilizados para que possam ser acessados por diferentes grupos, por diferentes pessoas interessadas em trabalhar com esses dados. A etapa do uso, reuso, e a gente volta para a coleta.
Então, é um processo que ele é um processo incremental e iterativo, certo? São várias iterações. E a cada iteração, o processo vai sendo melhorado. Tem uma etapa prévia aqui, a coleta, que é a etapa da identificação. Que esse é o primeiro grande desafio da abertura de dados, né? Quais dados abrir? Quem aqui já não se fez essa pergunta, né? Quais dados eu vou tornar públicos? Não é isso? Então, antes da gente entrar nessas etapas, eu queria conversar um pouco com vocês sobre os desafios desse processo de abertura de dados. Então, o primeiro deles, eu diria que seria vencer os medos. Né? Vencer os medos de quem vai tornar o dado público. Por que existem tantos medos em cima, né, dessa disponibilização pública dos dados? Primeiro porque é abrir mão do dado. É aquela coisa, o dado é meu. O dado é meu. O que é que vão fazer com os meus dados? Certo? Existe essa questão de posse mesmo. Mas isso não é verdade. Os dados, eles são públicos. É claro que a gente sabe que existem dados que são mais sensíveis. Então, eu estou fazendo um trabalho com a Prefeitura de Recife, a cidade onde eu moro. E a primeira vez que eu fui falar de dados abertos para eles, eles ficaram, não, mas a gente não pode disponibilizar isso, não pode disponibilizar aquilo. E eles tinha uma certa urgência no processo de abertura de dados, e eu disse, então, enquanto vocês não definem as políticas, as regras, para poder nortear o processo de abertura de dados, vamos investigar aqueles dados que são menos sensíveis, os dados que são menos polêmicos, mas que ainda assim são dados relevantes, são dados úteis, certo? O que vocês acham que poderia classificar um dado como sendo útil, um dado relevante? Podem responder. Transportes. Transportes. Por quê? Porque o cidadão que usa ônibus, por exemplo, precisa saber onde é que ele pega os ônibus para o lugar que ele quer ir. Transporte é um dado útil, é um dado relevante, porque o cidadão comum precisa ter informações sobre, por exemplo, paradas de ônibus, as rotas, os horários. Então, isso é senso comum. Então, esse é um dado que facilmente ele pode ser aberto sem causar tanta polêmica, concordam? Vai ter a polêmica porque, de repente, você vai poder verificar que o ônibus ele não está passando no horário. Mas isso é bom, porque isso vai dar o feedback para dizer assim, ó, tem alguma coisa errada, isso precisa ser melhorado. Agora, se isso vai ser feito, é outra história, né? O que mais? Como é que a gente poderia identificar um dado que é útil, que é relevante? Ciclovías ou espaços de... Ciclovias. Espaços para esporte. Informações sobre esportes. O ideal é que a sociedade nos seja. Muito bem, Karen. Educação, saúde e ter esse canal de comunicação com a sociedade. Isso é muito importante, certo? Mas, por exemplo, esses dados de transporte, de educação, saúde, muitos deles podem ser disponibilizados sem causar tanta polêmica e tanto medo. Então, o que eu digo é sempre isso, ó, disponibiliza, se você está começando um processo, disponibiliza algo que é menos polêmico, até você ganhar maturidade e confiança, até ganhar a confiança das pessoas mesmo, para que elas vejam, olha, não é o fim do mundo. Ninguém vai fazer nada de mal com os dados, certo? Então, o processo ele deve ser iniciado com algo que é mais simples. A exposição dos dados, dados incompletos de baixa qualidade. Então, é outro fator. Ah, mas eu vou disponibilizar os dados e as pessoas vão ver que os meus dados não são bons. Tá, por um lado,
isso não é legal. Mas, por outro lado, é uma oportunidade de ver que algo precisa ser melhorado. Então, a gente tem duas maneiras diferentes de enxergar, né? Você pode enxergar isso de uma maneira ruim, mas, por outro lado, é uma oportunidade de melhorar um sistema, de melhorar um processo interno, para que aquele dado ele tenha mais qualidade. Lembrando que, dependendo do volume de dados, esses dados eles podem ser usados para fazer análises, fazer previsões. Isso pode ser muito importante. E para fazer análises e previsões, é importante que o dado tenha qualidade. Então, se nesse momento o dado não tem qualidade, então vamos rever os processos, vamos rever os bancos de dados, vamos rever os sistemas e identificar o que pode ser melhorado. Aumento de trabalho, né? Poxa, fazer mais uma coisa, é mais um processo. Bom, é mais uma atividade, certo? Que eu, particularmente, como é que eu encaro isso? Os sistemas já existem, os processos já existem, eles não vão mudar. O que vai acontecer é que agora, no final do processo, você vai ter uma outra atividade que é a abertura de dados. No dia a dia, já são gerados relatórios, documentos, não são? Não é? O que acontece? Você tem um sistema que é alimentado, seja via web, seja localmente. Esse sistema, ele gera dados, que provavelmente vão ficar armazenados em bancos de dados. Isso não vai mudar, certo? O dado ele vai continuar lá armazenado no banco de dados. Atualmente, desses dados são gerados relatórios, planilhas, documentos. O que vai acontecer é que você vai ter mais uma caixinha do lado de cá que vai dizer, opa, aqui eu vou gerar um dado aberto. Então, aquele processo, ele não vai terminar em um documento PDF. Ele pode terminar em um arquivo CSV, certo? Então, não é para encarar isso como uma mudança completa de tudo que já está funcionando na organização. Algo vai ter que ser feito, porque o dado, ele agora, que ele está privado dentro de um banco de dados que ninguém mais tem acesso, ele vai ter que ser extraído desse banco de dados e tem que ser colocado em um formato que possa ser processado, certo? Você pode até colocar o documento PDF disponível. Beleza, você vai ter uma estrela lá nas 5 estrelas dos dados abertos, que eu vou já explicar o que é. Porém, o seu dado, dificilmente ele vai ser usado e reusado, porque é difícil de ser processado. Então, a gente tem que ter em mente isso. A abertura de dados para quê? Para pegar esses dados que estão hoje armazenados em bancos de dados, em planilhas, em documentos texto, poder colocar tudo isso de maneira pública em um formato que possa ser processado por máquina. Qual é a vantagem, pessoal, de eu colocar isso num formato que possa ser processado por máquina? Hein? Podem falar. É óbvio mesmo. Qual é? Pode ser analisado, reutilizado. Muito bem. Pode ser analisado, usado, reutilizado, integrado, compartilhado, tudo isso. Certo? Então, o processo de abertura de dados, ele vai trazer uma atividade nova, mas que não requer uma mudança completa em tudo que já está funcionando. Isso também é outro mito, certo? A gente tem que criar os mitos dos dados abertos, né? Vencer os entraves políticos, isso também é um outro desafio, né? Que aí fica mais, realmente tem toda uma conversa, uma conscientização da importância da abertura de dados, para que as pessoas, né, que são as detentoras dos dados, elas comprem a ideia
e ajudem nesse processo. Então, na Prefeitura de Recife, o trabalho não foi complicado, né, na questão da abertura de dados, porque o prefeito, ele disse, ó, a gente vai ter que abrir os dados. Então, veio do prefeito, veio de cima, lá para a empresa de tecnologia, e eles tiveram que resolver o problema, né? Jogou, ó, vocês vão ter que abrir os dados, sem nem eles saberem o que é o conceito de dado aberto mesmo. Então, eles tiveram que correr atrás, mas é muito importante contar com esse apoio político, que nem sempre é fácil. Mas não desistam, né? Não desistam que é possível. Comprometimento de quem publica. Isso é outra coisa muito importante, porque é como a Carol falou, os dados eles precisam estar atualizados. Então, uma vez, né, que uma instituição assume o compromisso de publicar dados abertos, a atualização desses dados tem que fazer parte do processo. Não basta simplesmente abrir os dados. Isso agora faz parte do dia a dia da instituição. O processo, aquele ciclo que eu mostrei, ele agora vai fazer parte, incluindo ali em todo o processo a atualização. Seja a identificação de novos conjuntos de dados, até a atualização de datasets existentes, atualização de metadados, tudo isso tem que fazer parte. Então, é isso que eu estou falando, manter o projeto vivo, certo? O portal de dados abertos, ele tem que estar vivo, ele tem que estar dinâmico, porque hoje a gente vive num mundo muito dinâmico e isso tem que estar refletido lá. Por quê? A gente quer atrair, consumidores de dados. Isso também é muito importante, que é uma coisa que se discute muito. Os dados foram publicados. Poxa, não tem ninguém usando o meu dado. Vamos investigar. O que está acontecendo? O dado está atualizado? O dado é relevante? Certo? O dado é útil, é relevante se tem alguém usando. Isso é uma forma de feedback. Certo? É muito importante a gente ter a mente aberta para esse tipo de coisa, para receber o feedback. De novo, nesse trabalho que eu fiz lá na prefeitura, a gente escolheu alguns datasets para publicar. Foi a estratégia que a gente escolheu, vamos analisar os sistemas e escolher conjuntos de dados para publicar. E eles ficaram, mas Bernadette, será que isso vai ser útil? Será que os desenvolvedores vão se interessar por esse dado? Eu digo, a gente só vai saber se colocar o dado na rua, né? Se publicar o dado. E ter uma ferramenta de feedback. Ter uma maneira de ter esse feedback para saber se a gente está indo no caminho certo. Então, é preciso analisar, é preciso, né, fazer uma reflexão do que está sendo feito. E estar com a cabeça aberta para os feedbacks. E aí vem a pergunta, né? Por onde começar tudo isso? Né? São desafios, né? Então, existem os desafios da conscientização, das pessoas comprarem a ideia, das pessoas, né? Você convencer as pessoas a publicar, você ter mecanismos para que as pessoas possam consumir esses dados. Mas aí você fica, ótimo, mas por onde é que eu vou começar tudo isso? E aí, de novo, eu chego com mais um monte de perguntas para vocês, certo? Eu vim para perguntar, tá? Quais dados publicar? Como escolher esses dados? Quem aqui nunca se fez essa pergunta? Né? Em qual formato? Então, que formato aberto é esse que eu vou usar para publicar os meus dados? Como fazer de fato? Onde estão os dados? Como extrair esses dados? Como mantê-los atualizados? Como disponibilizar? E como usar? Certo? Vocês todos aqui já se fizeram essas perguntas? Sim? Algumas são novas, né? Então, mais perguntas aí para a cabecinha de vocês, certo? Então, eu vou
mas vou, né, dar algumas ideias para vocês. Então, quais dados publicar? Dados governamentais que sejam públicos, aqueles que já são inerentemente públicos e que deveriam já estar expostos para a sociedade. Dados que tenham potencial de se tornarem abertos, garantindo sua reutilização em novos projetos. O que eu quero dizer com isso? De novo, eu volto para aquela questão dos dados sensíveis. De novo, a gente entra na questão, né, da privacidade. Então, você vai, por exemplo, abrir dados sobre educação, você não precisa colocar o nome do aluno lá naquela lista de dados, não precisa. Foi publicado um conjunto de dados lá dos consumidores, sobre reclamações de consumidores do Brasil, você não precisa colocar o nome do consumidor que fez aquela reclamação. Certo? Então, porque esse não é um dado público. Não precisa ser um dado público. Então, o dado que deve ser publicado é aquele que é de natureza pública mesmo. Como definir essa prioridade? Na hora de escolher quais dados publicar, eu vou dar prioridade para quem? Importante, como a Karen falou, né? Converse com a comunidade e com os principais interessados. Isso é muito importante, porque para você começar esse processo de abertura de dados, se você já tem uma demanda da sociedade, isso facilita. Porque o que precisa ser feito? Se você já tem uma demanda, como é que você vai ter essa demanda, por exemplo? Dialogando. É necessário ter um canal de comunicação com a sociedade e com outras instituições governamentais. Lembrem do que eu falei no começo, né? Os dados abertos do governo para o governo. Quem sabe os dados do Ministério da Educação, eles podem ser úteis lá para a segurança. Transporte pode ser útil para a educação. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Você pode ter dados de turismo, dados de saúde, e esses dados, eles podem ser relevantes internamente para o governo. Então, é importante estabelecer os canais de comunicação com a sociedade e os canais de comunicação dentro do próprio governo. Para que isso? Exatamente para você ter essa demanda, certo? Então, conversar com os usuários atuais e potenciais dos dados, sejam eles cidadãos, empresas, organizações não governamentais, desenvolvedores e órgãos do governo. Ou seja, para dar o primeiro passo, o principal é considerar a viabilidade da publicação dos dados e o interesse das pessoas. Eu vejo isso como um processo de... na computação, a gente fala que é um processo de matching, né? É um casamento. Então, de um lado, você tem as demandas da sociedade, do governo, as demandas por dados. Do outro lado, a gente tem o quê? As fontes de dados. Cada instituição vai ter as suas fontes de dados. Que fontes são essas? Por exemplo, os sistemas. Os sistemas que alimentam os dados. Os sistemas transacionais, aqueles sistemas do dia a dia de cada instituição, de cada órgão. Por exemplo, um sistema que cadastra esse lá do PROCON que você tinha as reclamações das empresas, o tipo de reclamação, quando foi dada a entrada na reclamação, quanto tempo ela levou para ser atendida. Um outro lá que a gente tem na Prefeitura de Recife é um sistema que cadastra os serviços que são solicitados à Prefeitura. Por exemplo, existe a lâmpada de um poste está queimada. Então, você tem lá essa solicitação, essa demanda. Então, esse sistema,
ele vai gerar um grande volume de demandas da população mesmo. Então, esses dados, eles já estão lá, disponíveis, já podem ser utilizados. Então, é importante fazer esse casamento. O que a sociedade quer e o que os meus sistemas oferecem. Pode acontecer da sociedade pedir alguma coisa que você não tem. E aí você pode pensar, poxa, se isso é relevante, vamos tentar viabilizar. Então, é um outro processo, viabilizar a geração de um dado que ainda não existe. O outro caso, o dado já existe, então como eu posso torná-lo público? Certo? Então, é um processo de casamento entre a demanda da sociedade e os dados que já existem disponíveis dentro da instituição. E você pode ver isso como uma... Você pode definir como se fosse uma lista de requisitos de aplicações, uma lista de requisitos de dados da sociedade, e você tem os metadados dos seus sistemas. Então, será que eu consigo casar os metadados, os dados que a sociedade quer, com os dados que eu tenho no meu sistema? Agora, isso gera uma outra demanda, que é conhecer os sistemas e os processos internos de cada instituição. Esse também é um momento de quê? De fazer um levantamento do que existe internamente. Certo? Então, isso foi uma experiência legal que a gente teve também lá na prefeitura, que eu cheguei para eles e eu perguntei, olha, eu quero ter uma visão geral de todos os sistemas que vocês têm. Por quê? Eles não tinham essa demanda da sociedade. Eles não tinham a demanda dos dados. Então, a gente precisava analisar os dados. E eu digo, os dados estão aonde? Estão nos bancos de dados, provavelmente. E quem alimenta esses bancos de dados são os sistemas. Então, nesse outro caso, onde você não tem a demanda, no primeiro caso, se você tem a demanda, você vai fazer o match, o casamento. Se você não tem a demanda, é preciso fazer uma análise dos dados e dos sistemas que existem, certo? Analisar os esquemas, os metadados, para ver o que daquilo dali pode ser útil e deve ser extraído para virar um dataset público, certo? Entenderam? Então, quais dados publicar? De novo, simplicidade é muito importante. Comece com um plano pequeno, simples, rápido. Faça e veja que é possível fazer. Depois você vai incrementando. Você adquire confiança, você adquire maturidade e depois você vai incrementando o processo. Mas faça, não deixe de fazer. É muito gratificante quando você vê o primeiro dataset publicado. Aqui vocês já estão no processo, né? Já existe o portal de dados abertos aqui no Uruguai, já existem dados publicados, as instituições já estão participando disso, mas é muito gratificante quando você vê o processo em funcionamento. Então, comecem simples e depois amadureçam. Não é obrigatório que todo o conjunto de dados seja aberto imediatamente. É um processo, como eu falei, incremental, que ocorre gradativamente. E quais seriam possíveis estratégias para eu definir essa lista de prioridades? Quem aqui já publica dados abertos? Quem aqui já está publicando? Pronto. Então, quem é que pode falar um pouco dessa experiência de identificar os dados mais prioritários? Como é que vocês têm feito isso? Voy a contar nuestra experiencia en el municipio de Maldonado. El municipio se formó hace poco tiempo. Empezamos con nuestra página web y de ahí empezamos a crear nuestros sistemas
con software libre. Y bueno, hoy supimos, nos enteramos de datos abiertos y no sabíamos qué era, nos asesoramos, vimos que había 2 leyes a nivel nacional y ahí empezamos a liberar las pocas cosas que teníamos. Y bueno, y fue buena la experiencia en el sentido de que como somos poquitos y digamos no hay que hacer muchos pasos, si fuéramos la intendencia ya es más difícil porque hay que hablar con mucha gente y acá es distinto, teníamos nada más que el jefe y el alcalde. Entonces para nosotros fue más fácil llegar y de que entendieran que está bueno esto, ¿no? Digamos, esa fue nuestra experiencia, ¿no? Y además creamos un software que lo que permite hacer es conectarse a distintas bases de datos y extraer datos anonimizando los datos personales y los publicamos en CSV y bueno, y están listos para usar, y también el software para que lo bajen y lo estudien y lo adapten a la base de datos que tengan, ¿no? Lo que sea, que nosotros usamos, por ejemplo, el MySQL, pero se adapta a varias tecnologías. Ok, gracias. Karen, quer falar um pouco? Uma questão que nos ajudou bastante foi a própria lei de acesso à informação que a Carol falou no início. Ela foi um norte para nós, porque a partir do estabelecimento de uma cláusula legal, uma lei federal que obrigava a questão da abertura dos dados, e a lei também tinha uma previsão de quais seriam as grandes áreas que o Estado era obrigado a entregar, que é o que a gente chama lá de transparência ativa. Isso nos deu um norte. Então lá tinha um conjunto de dados que eram obrigações, que são obrigações. Por exemplo, todos os contratos vigentes na administração pública, que mais, Júlia, ajuda? A estrutura organizacional do Estado, o que a lei prevê, que a gente aproveitou da lei? Estrutura governamental, programas e ações de governo. Aí a gente colocou os projetos estruturados. A gente incluiu a relação de projetos que o governo considera os chamados projetos estratégicos. A gente também buscou montar um dataset que pegasse 3 etapas do gasto público, que é desde a etapa do planejamento e do que a gente chama empenho e liquidação do gasto, para que o cidadão pudesse olhar desde o que a gente chama lá do plano plurianual e até a execução, porque esses dados, esse link, essa integração não existia, ou tu achava o dado do que foi planejado, um dataset, e separado tu achava o dado, por exemplo, da execução. Então, a gente quis botar num único dataset para facilitar a vida. Acho que é isso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nosotros lo que empezamos por un nivel más bajo de lo que han comentado hasta ahora, lo que hacemos, o lo que hacíamos hace un año, ahora avanzamos un poquito, en realidad era ir a los organismos y empezar a buscar por lo que ya tenían publicado, pero no en formatos abiertos. O sea, tenían PDFs o tenían un informe, bueno, saquen los datos que tienen estructura, que tablas o cosas que metieron ahí, o los datos que ya los tienen en un Excel pero no los publican, los usaron para hacer esas tablas o esos informes. Bueno, publiquen el informe y publiquen también los datos crudos que utilizaron para hacer ese informe. No sé qué es. Nosotros en la GESIC tenemos el Catálogo Nacional de Datos Abiertos y la modalidad que tenemos de trabajo es: nosotros proveemos la infraestructura, creamos usuarios y los organismos catalogan. O sea, nosotros no nos encargamos de hacer la catalogación de los datasets. Eso exige que tengamos que salir a recorrer organismo por organismo, explicarles los conceptos de datos, comprometerlos con el proyecto y esperar que publiquen y actualicen, y nosotros en cierta forma controlar por la calidad de los datos, ¿no?
ahora la gran cantidad de información que tenemos, la mayoría está en formato CSV, porque es lo más sencillo para los organismos. Generalmente es la falta de recursos, ya sea por problemas de tiempo, por recarga de tareas, lleva a que esa sea la solución más rápida para empezar a publicar. Como objetivo nosotros esperamos en unos años poder llegar a tener alguna RDC, pero bueno, estamos en eso. Então, esse, né, é um cenário, né, muito semelhante de quem trabalha, né, na abertura de dados, né, os desafios são os mesmos. É muito engraçado isso, eu tenho conversado com diferentes times de dados abertos, né, de diferentes países, e a gente se depara, né, com as mesmas questões, os mesmos desafios. No caso do Brasil, que a gente tem, né, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, uma maneira da gente definir essa lista de prioridades pode ser exatamente quais os dados que estão sendo mais solicitados. Existe um caminho, existe um canal de acesso para a população solicitar os dados. Então, fazer uma investigação nesse log, né, nessas solicitações, é uma coisa, né, é um primeiro passo. Então, como identificar? Identifica o que é prioritário, o que o cidadão está pedindo, faz um filtro. Então, a lei de acesso à informação ela é interessante por isso, porque a própria lei, os próprios pedidos, eles já refletem o que a população deseja. Então, é muito importante estabelecer um canal de comunicação. Em cada instituição tem o seu portal. Então, coloca lá no portal, né, os dados, quais são os dados que você gostaria que estivessem abertos, que estivessem disponíveis. Fazer enquetes mesmo, são coisas simples, mas são coisas que, né, a gente espera que funcionem. Certo? Então, definir essa lista de prioridades vai muito em cima das demandas. Que demandas são essas? Podem ser demandas que vêm por intermédio da Lei de Acesso à Informação, outros canais de comunicação e os canais de comunicação com o próprio governo. Uma outra coisa também, áreas prioritárias, né, para o governo. Né? E cada governo tem as suas prioridades, tem o seu projeto, as suas metas. Né? Então, em cima disso daí, também identificar. A gente sabe, né, que o governo ele muda, algumas prioridades permanecem, outras mudam. Então, vamos analisar em cima dessas prioridades, porque aí você já tem um aliado. Certo? Então, a gente tem que trabalhar isso até como uma forma de convencimento do governo. Mas para que eu vou investir nisso? Porque esses dados, eles são úteis. Eles estão de acordo com as metas que foram estabelecidas, com as prioridades. Muito importante. Em qual formato publicar? Uma vez que foi identificado esse conjunto de dados, né, os dados que são relevantes, beleza, em qual formato eu vou publicar esses dados? Importante e importantíssimo. O dado deve ser processável por máquina. A gente está falando de dado, a gente não está falando de documento. Você pode ter os documentos e daquele documento você vai extrair os dados. Mas o dado que é publicado, ele deve permitir uso e reuso, deve permitir a análise, diferentes visualizações, integração com outros dados. Então, ele tem que estar num formato estruturado e que possa ser processado. E, importantíssimo, devem ser publicados dados e metadados. Vocês têm que lembrar que esse dado ele vai ser usado por alguém externo que nunca viu aquele dado na vida dele. Alguém que não sabe o sistema que gerou aquele dado, que não conhece o esquema do banco de dados, que não conhece o relatório. A pessoa vai receber aquele dado cru.
Se você não explicar o que é aquele dado, ele não vai ser útil, certo? O dado, ele pode ser até relevante, mas ele não vai ser útil, porque a pessoa não vai saber usar. Então, é muito importante. Publica o CSV, ótimo, o CSV já está maravilhoso, você já tem o dado num formato estruturado que é processado, mas publica junto o dicionário de dados. Tem que explicar o que é cada uma daquelas colunas do arquivo CSV, porque senão o dado ele vai perder a utilidade dele. Aqui eu coloquei uma figurinha aqui as 5 estrelas dos dados abertos, que talvez vocês já conheçam. E eu coloquei em espanhol, certo? Eu só não vou ler, eu vou ler em português, tá certo? Não vou arriscar o espanhol para não passar vergonha. Então, a primeira estrela, oferecer dados em qualquer formato. É aquilo que a gente estava falando. Publicou um PDF, tem 1 estrela, certo? 2 estrelas. Entregar os dados de maneira estruturada, como um arquivo Excel. Beleza. Tem 2 estrelas, né? Ele está disponível na web, ele está em Excel, mas o ideal é que ele venha em um formato que não é proprietário. Então, disponibilize em CSV, certo? Ao invés de gerar o Excel, gera o CSV, que aí você tem 3 estrelas, tá? Num formato aberto, estruturado, não é proprietário. Isso daí vai aumentar bastante a possibilidade de uso e reuso dos dados, certo? Então tenham isso em mente, você já vai ter dado com 3 estrelas em CSV. Usar URIs para identificar as coisas de maneira que você possa, né, chegar aos dados. Então você já vai ter 4 estrelas. Amanhã eu vou conversar mais sobre o modelo RDF e o uso de URIs para poder representar esses recursos na web. Então, se você já está usando URIs associados a esses dados, associados aos recursos, você já tem 4 estrelas. 5 estrelas você vai ter se você criar vínculos entre os conjuntos de dados. É você promover a interligação dos dados. Então, você vai ter dados em 5 estrelas. Para isso, a gente pode usar os princípios de Linked Data, que eu também vou falar amanhã juntamente com a Web Semântica. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário. Eu levantei a mão, mas como eu estou aqui atrás de você, você não... prioridades e quais dados publicar, né? E aí vincula-se com estas 5 estrelas, né? Eu acho que é importante a gente refletir, já que estamos aqui com esse grupo aqui tão seleto, a seguinte questão. Lá no Brasil, ok, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que está introduzindo uma nova prática, uma nova cultura a respeito disso, né? Mas eu acho que cada vez mais nós vamos ter muita dificuldade no responder esta pergunta. Quais dados devemos publicar, ou podemos publicar, ou queremos publicar, desejamos publicar. Eu acho que a gente vai ter a começar a pensar em comitês multi-stakeholders na definição disso, porque a negociação de quais dados publicar, que passa também por questões técnicas, como a Bernadette está falando, porque nem sempre também é trivial pegar, agora vou pegar isso daqui e transformar num set de dados, e também tem a questão do formato. Eu tenho condições, neste momento, de produzir esse set de dados, em que formato. Isso tudo envolve questões que serão conflitantes nas relações que se estabelecem entre os governos e a sociedade. E eu penso que a resposta a essa pergunta vai ser resultante de uma concertação social. Quer dizer, há que se ter espaços apropriados para conversar quais os dados que devemos publicar, em que momento, quando, porque
ok, qualquer informação pública deve ser pública, mas dizer isso simplesmente não resolve a questão, porque há uma questão de tempo, há uma questão de em que momentos, há urgências que às vezes acontecem inesperadas e nem sempre a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura de profissionais, toda disponível nas administrações públicas, tem possibilidade de atender e a legitimidade da resposta a essa pergunta acho que só vai acontecer mesmo no Conselho Social. Então, é um desafio, né? É um desafio para todos, né? E realmente, essa coisa toda de dados abertos, ela requer uma mudança de cultura mesmo, né? Uma mudança de cultura da sociedade, de ser uma sociedade participativa, né? Por exemplo, o que a gente vê acontecendo hoje no Brasil, né? É uma mudança mesmo, você sair daquele estado de passividade e fazer alguma coisa. E eu me questionei, eu digo, como é que a gente pode usar os dados abertos até nesse processo todo, para poder, como é que os dados estão sendo investidos, como é que a verba está sendo investida, como é que é a situação das nossas escolas, dos hospitais, de maneira mais concreta, olhando para os dados, porque essas informações elas existem e elas estão em dados. Então, será que esses dados que estão lá refletem a realidade? Então, vamos analisar, vamos pedir os dados e fazer uma análise com esses dados, fazer aplicações, visualizações, colocar isso em gráficos. Tudo isso é possível. Então, agora isso requer uma mudança de paradigma mesmo, uma mudança de cultura. Porque é muito importante que o dado ele seja útil. Ele é útil quando ele é de fato usado. São duas coisas. O dado tem que ser publicado de maneira que possibilite o seu uso. E, por outro lado, você tem que ter o consumidor para aquele dado. Certo? Amanhã, a gente vai ver melhor a questão do RDF e do uso das URIs e de Linked Data, certo? Para organização dos dados. Então, é muito importante planejar. Devem ser definidos processos internos que regulamentem as atividades da abertura de dados. Tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser especificado, porque esse processo, como eu falei, ele não acontece só uma vez, não. Ele vai acontecer várias vezes. Então, é preciso guardar o histórico, por exemplo, de como um determinado dataset ele foi criado. Ele foi criado a partir de qual banco de dados? Ele foi criado a partir de quais planilhas eu usei para construir um determinado dataset? Então, esse histórico de criação, ele também precisa ser guardado. O processo de abertura precisa ser especificado e documentado, para que ele possa ser refeito, para que ele possa ser... no momento de atualizar aquele dataset, você vai usar o mesmo processo. Então, o importante é começar a aprender com erros e melhorar a cada iteração. Fundamental. Começa, aprende, refaz, melhora. Certo? Mais algumas perguntas. Onde estão os dados? Em geral, dentro de um determinado órgão, onde estão os dados? Como eu já falei, esses dados, eles geralmente estão em bancos de dados, planilhas, documentos, relatórios. Algo mais vocês acrescentariam? De onde onde está a maior parte dos dados que vocês processam hoje? Está em banco de dados? Bancos de dados relacionais? Então, isso já é uma coisa boa, porque o dado ele já está estruturado. Estruturado, né?
Então, o dado que está armazenado em um banco relacional, ele já está estruturado. O problema é porque ele está ali escondidinho, né? A gente precisa agora dar uma cara para ele, para que ele possa ficar público. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter uma ferramenta que vai ler do banco de dados e vai gerar XML, CSV, RDF, vai depender da ferramenta, certo? Outra coisa que é muito importante, nesse processo todo de abertura de dados, a gente tem que oferecer ferramentas para facilitar o processo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com essas coisas de integração de dados abertos governamentais, a minha ideia, né, eu fiz um projeto de pesquisa que era a integração de dados abertos governamentais para o Brasil, que a ideia era prover um conjunto de serviços que ia usar tecnologias semânticas, linked data, RDF, fiz uma arquitetura linda e conversando com o Wagner, aí ele disse para mim, Bernadette, primeiro a gente tem que resolver o problema básico, né? O básico de tirar o dado que está num banco de dados e colocar em CSV, por exemplo. Então, essa ideia toda, a web semântica, essas tecnologias todas, elas facilitam muito. Mas a gente precisa resolver o básico primeiro. Então, tem que ter as ferramentas. Para resolver essas coisas, a gente precisa de ferramentas. Então, precisa automatizar os processos. Para que isso? Para que as pessoas que vão publicar os dados, elas se sintam mais à vontade com o processo. Tem que ser fácil. Tem que ser algo natural. É como eu estava falando. Do mesmo jeito que você gera um relatório, você vai gerar um documento PDF, você vai gerar o dado aberto. Você vai gerar, ao invés de gerar um PDF, você gera um dataset em CSV, ou você vai gerar um recurso que vai alimentar um dataset, certo? Mas isso você tem que ter ferramentas. A gente não tem ferramenta para gerar relatório, para fazer tudo isso, então vai ter as ferramentas que vão gerar os dados abertos. Que é isso que é o segundo ponto. Como extrair os dados? Você vai implementar ferramentas. Então, em alguns casos, o dado está num banco de dados, você vai fazer um script, vai fazer uma consulta, que vai ler os dados do banco de dados e vai gerar para você num outro formato. E assim você tem o dataset que vai estar disponível lá no seu catálogo, por exemplo. Agora, existe um processo, né, que aí é independente de ferramenta, que é um processo de análise dos dados. Porque você não vai pegar, dificilmente, você vai pegar o esquema do banco de dados tal qual ele está lá e disponibilizar. Não vai. Então, é preciso fazer uma análise dos dados. Que você vai, aí tem que ser mesmo, essa parte às vezes ela é mais difícil, porque tem que ser alguém que conheça aquele domínio, que saiba o que é relevante e o que não precisa estar no dataset. Então, isso não é uma questão técnica. Você tem a questão técnica de extrair o dado, né? De pegar uma ferramenta e gerar no outro formato. Mas tem uma questão que é não técnica, que é a análise do dado propriamente dita. Como manter os dados atualizados? Incluir a publicação de dados como parte dos processos já existentes. É como eu falei para vocês. Você já tem lá o seu fluxo, né? O funcionamento do sistema. Já está tudo lá. Você já tem as atividades. Você vai colocar uma caixinha a mais para a geração dos dados abertos. Não estou dizendo que isso necessariamente é simples, é só você chegar e plugar, não. Né? O ideal é que fosse assim. Né? Você pega, pluga uma caixinha, aquela caixinha vai receber dados em qualquer formato e gera dados abertos. Bom, a gente trabalha para isso. Como eu falei, é preciso analisar os dados existentes. Como esses dados estão organizados internamente? Existe alguma hierarquia? Existem domínios específicos?
dentro dependendo do tamanho da instituição, você pode ter vários domínios dentro de uma mesma instituição. Mas como é essa organização? Os dados, existe uma ligação natural entre os dados ou não? Como os metadados estão documentados? E se estão documentados? Né? Porque muitas vezes os sistemas, os bancos de dados são criados sem documentação. Então, nesse caso, é preciso, se aquele dado ele é relevante, é preciso analisar e fazer a reengenharia. Você vai ter que documentar agora o banco de dados, os dados, criar os metadados. Qual o processo de alimentação das bases de dados operacionais? Qual a frequência de atualização de dados? Todas essas perguntas, elas são importantes, porque elas vão refletir, elas vão ser refletidas no processo de abertura de dados. De quanto em quanto tempo o dataset de dados, né, o dataset, ele precisa ser atualizado. De quanto em quanto tempo os meus dados abertos, eu preciso gerar novamente? Eu vou manter um histórico? O que eu vou fazer? Isso vai depender muito da forma como os dados eles são gerados. Qual é esse processo? E é preciso conhecer o processo para você saber em que momento você vai colocar a atividade da abertura de dados. Certo? Outra coisa, qual a infraestrutura de armazenamento e distribuição dos dados? Se você está no nível municipal, então provavelmente os dados eles ficam centralizados, né? Você tem um órgão que centraliza os dados. Se você vai nível estadual, você já começa a ter uma distribuição. Nível federal, geralmente cada instituição tem os seus datasets e eles são responsáveis pelo processo de publicação, que envolve a identificação do que é relevante, o formato de armazenamento, tudo isso. Essa infraestrutura, ela é importante porque ela vai ser refletida também na forma como os dados vão ser distribuídos. Você vai ter um catálogo central, você vai ter mais de um catálogo. Qual vai ser a escolha da arquitetura de distribuição dos dados? Seria, né, a outra pergunta. Como disponibilizar esses dados? Os dados eles devem estar disponíveis para download em formato aberto e compreensível por máquina. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não vou me cansar de falar. O dado ele tem que ser compreensível por máquina, ele tem que ser processável para que ele possa ser usado e reusado. Em português a gente acabou traduzindo, havia um movimento. E em português tem uma pegadinha, porque algumas pessoas traduziram isso por legível por máquina, né? Nós, no W3C Brasil, acabamos não optando por essa expressão legível por máquina, até porque máquina não lê. Quem lê, a leitura é uma capacidade humana. E assim como optou-se por compreensível, mas eu acho que o termo correto é esse que você está usando, Bernadette, processável por máquina. Processável por máquina. A abrangência correta é essa: os dados devem estar disponíveis para download em formato aberto, processáveis por máquina. E aí tem uma questão, porque normalmente as pessoas colocam um formato, por exemplo, PDF. Evidente que um PDF não é legível por máquina, assim como nenhum texto TXT, certo? Porque quem lê é o olho humano. Mas, de qualquer forma, o legível acho que vem um pouco por essa questão, né? Que um documento PDF não dá para processá-lo a ponto de cruzar dados, como nós estamos falando com um CSV, com um dicionário de dados, ou um RDF complexo com ontologia. Que isso vai ficar mais claro, acho que amanhã, né, para todos nós aqui. Acho que eu queria dizer que eu prefiro mesmo a gente trocar esse termo
compreensível por máquina do que processável por máquina. Porque no final das contas é isso que a gente quer, disponibilizar o dado para que aplicações possam ser desenvolvidas para manipular esses dados. Porque assim, a gente pode imaginar, né, o dado, você tem um arquivo CSV, esse arquivo CSV eu posso abrir como uma planilha e visualizar na planilha. Mas nem todo mundo vai ter essa capacidade. O ideal, né, é muito legal quando você pega um conjunto de dados, o raw data, né, é o dado cru. Você pega esse conjunto de dados e você visualiza num gráfico. Então, essas aplicações que pegam esse dado, que é um volume de dados, né, às vezes grande, que é difícil de ser, que é difícil da gente entender, se você coloca num gráfico, isso fica muito mais claro. E não é só isso. É a questão também de você fazer análises, fazer as previsões, fazer a integração, fazer o cruzamento do dado. Então, para isso, o dado ele tem que estar estruturado e tem que ter metadados. Dependendo do formato de dados que vai ser usado, o metadado ele já está embutido no dado, ele já faz parte do dado. E isso facilita ainda mais o seu processamento. Em outros casos, formatos mais simples, o metadado ele está externo ao dado. Certo? Então, nesse caso, o metadado ele tem que ser processado de maneira separada. Mas é muito importante estar em um formato processável, porque a gente quer mesmo que ele criar aplicações para usar esses dados. E que eles tenham significado, certo? Uma prática interessante para tornar os dados abertos mais fáceis de encontrar é criar os catálogos de dados. Então, o Christian também vai falar um pouco disso, dos catálogos de dados. Dados atualizados com uma frequência elevada podem ser disponibilizados via API. Então, você pode ou criar o dataset, disponibilizar o dataset lá no catálogo, o arquivo propriamente dito, o .csv ou .xml, o arquivo vai estar lá para ser feito o download do arquivo, ou você pode ter uma API que você pode usar para fazer o acesso ao dado. Então, os dados mais estáveis, eles são publicados integralmente para download em intervalos regulares de tempo. Lembrem, o dado está lá, mas não esqueçam dele, certo? Na hora que for definir o processo de criação do dataset, tem que lembrar, de quanto em quanto tempo eu vou atualizar esse dataset. E ter uma rotina. O importante também é que esse processo de atualização ele seja automatizado. Então, automaticamente, de tempos em tempos, aquele dataset ele vai ser recriado. Você vai gerar um novo dataset e você pode disponibilizar esse novo dataset no catálogo. Então, mesmo parcialmente publicado, um grupo de dados ele vai agregar algum valor. Então, não espere você ter todos os dados do mundo para poder publicar. Você pode identificar pequenos conjuntos de dados que podem ser publicados. Por exemplo, lá em Recife, a gente estava trabalhando com dados de turismo, cultura, lazer, urbanismo. E um dado muito simples. Vamos disponibilizar os dados sobre as praças, museus, pontos turísticos da cidade. É algo simples. Você tem uma lista, por exemplo, de cada praça, o que tem disponível naquela praça, se tem uma área para você praticar esportes, o museu, quais os dias que o museu está aberto. São dados simples que podem ser úteis na geração de aplicações relevantes, seja para um turista que vai visitar a cidade, seja para o próprio morador da cidade, que muitas vezes não conhece o que tem na cidade que ele mora, certo? Então,
são conjuntos de dados simples e que têm uma utilidade, têm uma relevância. É aceitável que em alguns casos, né, devido a motivos aí de segurança nacional, estratégia de governo, alguns dados não possam ser disponibilizados. Mas tudo isso tem que ser claramente explicado e justificado. Por que um determinado dataset não pode ser, um determinado dado não pode se tornar público, certo? Então, aparentemente, todo dado é público. Se existe um dado que não é público, não pode ser disponibilizado, é importante que isso também seja justificado. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa com relação à disponibilização? Dentro da Lei de Acesso à Informação, a LAI, existe a classificação da documentação. Então, o governo tem que publicar a classificação da documentação, aquele assunto, o tempo que ele tem que ficar guardado, 25 anos, 15 anos, né, Sérgio? Com base nisso que a população sabe qual tipo de informação ela pode estar solicitando. Agora, o fato de publicar a classificação mostra que ele tem que justificar o porquê não vai publicar aquela informação. Tá lá. Então, essa é uma questão importante, que no nosso caso, eu não sei, me desculpe, eu não sei da realidade dos outros países, né? Até porque a gente acompanhou bastante no processo no Brasil, na elaboração, depois a aprovação e os prazos que foram estabelecidos na Lei de Acesso à Informação, em parceria com o Instituto W3C Brasil, participou muito no processo de discussão da Lei de Acesso à Informação. No nosso caso, portanto, tem uma política pública delineada e desenhada, que é a Lei de Acesso à Informação, estabelecendo isso, e o que foi novo na Lei de Acesso à Informação é que ela inverteu. Quer dizer, o comum a informação é pública, e não o contrário, porque o que tinha antes é que quase que a informação que é pública é a exceção. Não, o comum a informação é pública, e qualquer requisição de cidadão pode ser feita e o poder público é obrigado a responder. Quando a exceção é que é o contrário, quando que a informação não é pública, isso tem que estar explicitado também. A informação não é pública por conta disso, tem que ter uma justificativa, e isso é a exceção, e não o contrário. Mas veja, e aí acho que é importante dizer, claro, isso tudo foi conversado previamente, foi um concerto social que foi estabelecido, não é? E ela é definida na política pública, né? E não nas questões técnicas ou de desejos de qualquer ator que seja. Obrigada. Então, né, a gente já passou aí por diversas atividades, a identificação do dado a ser publicado, o dado que é relevante, o dado que é útil, como identificar. Uma vez que isso foi identificado, como coletar esse dado, onde ele está armazenado, como extrair esse dado, para que ele fique disponível em um formato público, aberto, processável, como distribuir esse dado, usando um catálogo, disponibilizando o dado, disponibilizando APIs ou disponibilizando os arquivos para download, e como usar os dados. Então, é a parte do consumo. A primeira parte é a publicação, a segunda parte é o consumo. Como usar esses dados que já estão disponíveis em formato público e aberto, processável. Então, construindo aplicações para análise de dados, aplicações para visualização de dados. Construir um plano de divulgação, de participação, né? Chamar desenvolvedores, chamar a sociedade, fazer bastante propaganda, né? É importante fazer bastante, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, tem que fazer bastante propaganda do portal, da iniciativa, de tudo isso. É preciso garantir a colaboração e a participação da sociedade de uma maneira geral, bem como dos órgãos governamentais. É isso que eu estava falando.
outras instituições podem ter interesse em usar os seus dados. Então, essas outras instituições também podem construir aplicações que vão fazer uso, instituições governamentais que fazem uso dos dados governamentais. A título de colaboração, só para lembrar aqui, no Brasil aconteceu a Consocial, né, nas 3 esferas de governo. O Congresso, que aconteceu no nível federal, estadual e municipal, de onde nasceram muitas sugestões de como... Conhece? O Juca conhece. Pode falar melhor? Não. Acho importante que alguém tenha... Mas é importante. É porque no nível municipal teve a conferência, no caso da cidade de São Paulo, que é uma mega cidade, a cidade é dividida em 32 subprefeituras, são aproximadamente 13 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Então, organizar essa consocial no município não foi fácil. As pessoas mandaram sugestões, foram classificadas sugestões, isso foi para o nível estadual. Aí a gente já pula para o estado de São Paulo, que é mais de 30 milhões de habitantes, o estado de São Paulo. Daí também foram tiradas sugestões para o nível federal, e aí o encontro foi em Brasília. E lá surgiram muitas sugestões, tem um canal interessante que foi feito em 2011. 2011, isso. E estava dentro da parceria de governo aberto. Era uma das metas do governo brasileiro para a questão de política de governo aberto no Brasil. En el marco de la ley de acceso a la información que ustedes tienen en Brasil, pues teniendo claro que datos abiertos, pues su objetivo principal es transparencia, pero también generar o fomentar de alguna manera progreso económico a través de modelos de negocio con los desarrolladores. Mi pregunta es, ¿eso lo tuvieron en cuenta en el reuso y, digamos, esa parte de comercialización o no de esa transformación? Es decir, porque una de las barreras con las entidades públicas se sienten dueñas y dicen, no, esta información no la pueden vender los terceros. Entonces, ¿hay una ley o lo ampara la ley? Segundo, si hay unas responsabilidades claras sobre el uso que le dan esos desarrolladores a la información, es decir, a la información pública, sabiendo que los derechos de alguna manera son unívocos, hay una gobernabilidad. Y tercero, si datos abiertos realmente es para los desarrolladores. Eu acho que Christian pode falar melhor aí das licenças aí, do uso aí dos dados abertos. Não, eu peço desculpas também porque eu também não falo espanhol. Eu posso até tentar improvisar, mas acho que é mais fácil eu conversar em português com vocês. Eu vou falar daqui a pouco sobre muitas coisas que envolvem isso também. Mas tentando responder o que eu entendi que você perguntou, foi, em primeiro lugar, você perguntou a respeito da restrição de utilização dos dados. E aí você colocou alguns exemplos, por exemplo, o uso comercial. No Brasil, segundo a nossa lei, não pode existir restrição de utilização. Então, a princípio, legalmente, já está colocado que os dados podem ser utilizados para o que quer que seja, os dados que estão publicados. A gente não tem uma licença de dados aberta no Brasil, mas a gente pretende, dentro de um projeto nosso, que eu vou falar mais tarde, fazer uma pesquisa se vale a pena ter uma licença ou se não precisa ter uma licença. Mas, a princípio, o que o governo acredita, que quem está alinhado nesse assunto dentro do governo do Brasil, e os servidores públicos que trabalham para o Estado do Brasil, todo mundo tem um consenso de que não deve haver restrição para a utilização dos dados. Então, se uma pessoa deseja fazer uso comercial, ela pode fazer uso comercial à vontade. A respeito da responsabilidade do que foi feito, se alguém usar esses dados de maneira irresponsável ou manipular os dados para tentar criar alguma coisa, isso não foi discutido. Aliás, isso é um dos medos que existe no governo para a publicação, e eu acho que isso existe em todo lugar, mas isso não foi discutido com profundidade ainda. E aí, quando a gente for desenvolver a licença, aí sim a gente vai discutir com profundidade quem é responsável pelos dados e quais são os mecanismos que a gente vai ter para impedir que, por exemplo, alguém seja responsabilizado por uma coisa que ele não é responsável. Por aí vai. Não sei se eu respondi. Tem mais uma aí. ¿Qué tal? Soy Javier Casas de Perú, de la organización Suma Ciudadana. Yo quería hacer un símil con el
de la información pública que procesan los periodistas de medios de comunicación, que generan información novedosa, organizada, y luego los medios de comunicación la venden al público, ¿no? Es decir, estamos probablemente en una situación similar, lo cual no impide, es imposible o originaría o no puede originar un impedimento a los periodistas para tener información pública, ¿no? No a través de datos abiertos, sino a través de cualquier otro tipo de forma. Y no puede, el hecho de que sea esta información procedente del Estado no puede ser un impedimento para que un periodista no pueda procesarla, generar nueva información y el medio de comunicación venderla al público, ¿no? Yo creo que es un símil paralelo, ¿no? Al que se ha comentado acá. Então, a gente volta aqui para a figura inicial, né, só para recapitular. Então, a gente viu, né, que o processo e o gerenciamento do ciclo da abertura de dados, ele tem essas atividades principais que quem já está publicando dados deve ter se deparado com esse processo, que talvez não tenha, pode ter dado um nome diferente, mas as atividades, de uma maneira geral, são essas. Para cada atividade dessa, você vai ter ferramentas diferentes, você tem tecnologias diferentes. Então, é importante conhecer o que existe e definir as escolhas mais adequadas, fazer a escolha de acordo com as características do seu ambiente, as restrições que existem, né? Se você trabalha numa grande instituição, tem muito recurso, então você vai ter toda uma infraestrutura de hardware, de software, né? Agora, se você é pequeno, é uma instituição pequena, que não tem muitos recursos, qual é a melhor forma de fazer isso? Usar ferramentas livres, usar open source, tudo isso é possível e já existe. Aqui eu coloquei alguns links que são interessantes sobre dados abertos, alguns só, né? Tem outras coisas aí, isso aí pode ser, né, incrementado, melhorado, deem as suas sugestões, certo? É isso. Então, tem o meu e-mail aqui também, vocês já podem, né, guardar. Não vai ser a última vez que a gente vai se ver, ainda tem à tarde. E amanhã, sobre web semântica, ontologias, tudo isso, amanhã a gente vai conversar. Como a gente pode utilizar vocabulários padronizados para a publicação dos dados, como a gente pode ter dados com metadados, com semântica, isso tudo é muito legal, a gente vai discutir amanhã. Agora, uma